Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 15º domingo do tempo comum. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. As primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. E 2 Timóteos, capítulo 4, versículo de 6 a 8, 17 e 18. Vamos às leituras. Por aquele tempo, o rei Herodes deteve alguns membros da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias dos ázimos. Mandou que fosse preso e lançado na prisão, colocando-o sob a guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um. Era sua intenção fazê-lo comparecer diante do povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro era assim mantido na prisão, a oração da igreja se elevava a Deus por ele sem cessar. Ora, na noite anterior do dia em que Herodes devia apresentá-lo publicamente, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. 2 correntes o prendiam, e diante da porta, sentinelas guardavam a prisão. De repente, o anjo do Senhor apareceu e a prisão ficou inundada de luz. O anjo tocou no lado de Pedro, despertou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo disse-lhe: Põe o cinto e calça sandálias. Ele obedeceu, disse-lhe ainda: Cobre-te com um manto e segue-me. Pedro saiu e o seguiu, mas não se dava conta de que era verdade o que estava acontecendo pela ação do anjo. Pensava que estava tendo uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto de guarda, depois pelo segundo e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. Ele se abriu sozinho diante deles. Saíram, foram até o fim de uma rua e depois, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro, voltando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou um anjo seu e libertou-me das mãos de Herodes e de tudo quanto esperava o povo judeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a segunda leitura. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e o momento de minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que aguardam com amor sua manifestação. O Senhor, porém, me assistiu e me encheu de força, a fim de que por mim a mensagem fosse proclamada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará, levando-me para seu reino celeste. A ele a glória nos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, aqui podemos ver que é relato de 2 trechos que falam a respeito dos 2 pilares da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura, fala da prisão que Pedro enfrentou, porque Herodes, por sua maldade, mandou matar Tiago e achou aquilo interessante porque agradava aos judeus e mandou prender Pedro para que fosse morto depois da Páscoa. Mas esse testemunho de vida que Pedro dá
em relação à sua saída da prisão, pois o anjo do Senhor vai lá para libertá-lo, mostrando que o Senhor está com ele em todos os momentos, e solta as suas correntes e pede para que ele se cubra, e vai abrindo a prisão e saindo, passando pelos postos de guarda, até que ele na rua vê que não era uma visão, e sim, verdadeiramente, que o Senhor estava ali para libertar e mostrando sim o seu poder sobre tudo. Esse é o testemunho de fato de que Pedro ainda não terminou sua missão e de fato algo mais teria que vir. E o testamento que Paulo nos fala a respeito de seu martírio, da sua condenação, ele fala com certeza de que o triunfo foi alcançado. Quando ele fala que estava para ser derramado, é de costume judaico que derramam óleo, água ou vinho sobre as vítimas. E Paulo, ele se oferece plenamente ao que estava para acontecer, recomendando para Timóteo, porque ele viu seu ministério, e dá a entender que ele foi vencedor nessa corrida que ele completou. Ele combateu todas as injúrias, ensinou e converteu muitos fiéis a Cristo Jesus. E ele não se cansou de nenhuma maneira ao que o propósito Cristo tinha para ele, de levar a várias nações, a vários lugares, o Evangelho, completando assim a missão de evangelização. E ele tem a plena convicção de que toda essa doação que ele fez foi para salvar muitas almas. E Paulo, ele sabe que a coroa da justiça, a salvação em Cristo Jesus, está próximo dele. E ele, que principalmente fez de sua vida uma imitação de Cristo, estando à frente, após a sua conversão, estando à frente de vários movimentos e fundações da comunidade. E o Senhor sempre dando forças para ele anunciar a sua mensagem a todos, independentemente de quais dificuldades passaria, de quais esforços e quais tribulações. E ele ainda mostra que só o Senhor é que salva. E ele, libertando de mal, vai estar na glória do Senhor para sempre. Tanto São Paulo, com seu total conhecimento dos ensinamentos, doutor e sabedoria, escolhido por Jesus para levar o evangelho dele a várias nações, com sua característica autêntica, e São Pedro, com sua maneira irreverente de ser, sempre tomando à frente as palavras e agindo de uma maneira diferente, que ele fala com Cristo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo ainda fala que ele que estará à frente da igreja para construir, transformar a igreja, recebendo assim as chaves do reino dos céus, faz com que seja portador da mensagem velada por Jesus, estando à frente e tomando as decisões, onde ele e Paulo têm pouco encontro nos Atos dos Apóstolos, mas mantém-se sim a mensagem de Cristo para que todos os cristãos fossem convertidos e obedientes ao que Jesus queria, que fizesse que a igreja fosse construída e erguida e mantida por esses dois pilares,
e que nós até hoje tenhamos, sim, a missão de levar à frente os ensinamentos dados por Cristo, se espelhando em São Pedro e São Paulo. E hoje também, dia do Papa, comemora-se que nós possamos fazer nossa oração para que o Papa Francisco seja sempre forte e firme nas suas decisões, na sua fé, para que não se abale com tantas tribulações hoje no mundo moderno. Possamos sim fazer nossa oração, nossa parte como cristãos, assim como os cristãos estavam intercedendo por Pedro no momento que ele foi preso. Nós possamos assim estar fazendo nossas orações pelo Papa Francisco também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco nesse dia tão importante para a nossa igreja. Que o Senhor possa estar sempre à frente de nossas decisões, para que nós possamos sim um dia falar como Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.